Jogador que busca o tabelamento, busca a finalização, tem uma visão de jogo, uma proximidade com a área. O Plata também foi um cara que carregou muito o Flamengo para o campo de ataque. O Jorginho ali mais cadenciando o jogo, mas é que o jogo foi tão... É difícil falar fácil, né? Mas o jogo foi tão dominante do Flamengo que, cara, o Flamengo não fez muita força para vencer por 2-0. Essa foi a sensação que eu fiquei. Nação, acho que todo mundo viu aí, né? A atuação que o Flamengo teve, né? Uma boa atuação. Podemos dizer que mesmo depois de um Mundial de Clube, onde geralmente quando os caras voltam tem alguns dias de férias, praticamente a gente costuma dizer que é normal, né? É normal o time relaxar, mas o Flamengo em nenhum momento deixou acontecer isso, né? O Flamengo foi pra cima, colocou o seu padrão de jogo, não deixando o São Paulo respirar. E como a gente viu aí, não é uma análise de um flamenguista, é uma análise de um corintiano, né? O corintiano aí foi bem realista, né, Chico Garcia? O Flamengo foi dominante do início ao fim, não deixou o São Paulo respirar. Subiu as linhas, atacou, marcou pressão. O São Paulo não sabia o que fazia, pessoal. Se defendia, se atacava. Em nenhum momento, eu não me lembro, Rossi fazendo nenhuma defesa de um chute do São Paulo, não me lembro. O Flamengo foi amplamente dominante, né? Como a gente diz, né? E se era para ter saído o vencedor, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Esse vencedor teria que ter sido o Flamengo. O Flamengo mais líder do que nunca, né? Com alguns pontos já de vantagem para os seus concorrentes. Claro, pessoal, não estou falando aqui. O Flamengo tem 27, tem time com 24. Só que o principal concorrente desse momento, para mim, é Palmeiras, claro, o Cruzeiro também, mas o Flamengo já está dando um passinho ali à frente, vale ressaltar. E o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, se vencer o seu adversário, pode encostar, pode, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Já contra o Palmeiras, tudo empatado em número de jogos, né? E o Flamengo já com uma certa vantagem, né? Dominou, não tomou conhecimento. O São Paulo que via com um treinador novo, e ele foi bem realista, Crespo, né? Crespo na sua coletiva disse que o Flamengo está em outro nível, pessoal. E a sorte do São Paulo é que o São Paulo não vai pegar o Flamengo todo o jogo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo vai para o canal do Chico Garcia, link na descrição. Vamos lá. Uma vitória merecidíssima do Flamengo, né? O São Paulo chegou a esboçar algum tipo de reação em alguns momentos do segundo tempo, mas muito pouco, né? O São Paulo, aparentemente, até pela escalação do Crespo, parecia querer se defender, evitar uma goleada, sei lá. Uma postura que tem aquela coisa, né? O São Paulo procurou não jogar e o Flamengo, ao mesmo tempo, empurrou o São Paulo contra o seu campo. Primeiro tempo de um domínio absoluto, em que, vejam só, eu acho que o Rafael, ele acabou falhando nos 2 gols, mas ele foi super importante no primeiro tempo. Ele fez algumas boas defesas, tem uma, inclusive, no chute do Wesley, lateral direito, que jogou muita bola, inclusive, que é fantástica. Mas ele também trabalhou no chute do Léo Ortiz, ele também foi muito agredido, ameaçado, e aí a gente começa a entender de que, apesar da qualidade do Flamengo, de que o esquema montado pelo Crespo, ele não foi tão competente assim, porque a bola chegou muito ao gol adversário. Em uma hora, essa bola ia entrar no gol, poderia vazar, né? Foi o que aconteceu. O Rafael trabalhou bem no primeiro tempo. O São Paulo não conseguiu conter o ímpeto do Flamengo, foi um Flamengo dominante, né? Um Flamengo que não tinha o Pedro até apareceu no Maracanã, tinha cartaz lá a favor dele, aquela coisa toda. Uma semana conturbada do Flamengo no extracampo, né? Pela questão envolvendo o José Boto, né, o diretor executivo, não diria afastamento, né, mas o fato do Pedro não ter sido relacionado e por bastidores de que ele teria gerado algum tipo de insubordinação e com isso estaria sendo punido pelo clube, e aí pode ser que tenha uma negociação que o clube facilite. Enfim, o Pedro, né, que não conseguiu ainda desenvolver, depois de muito tempo parado, 7, 8 meses com a sua lesão grave, jogar aquele futebol que a gente sabe que ele joga. Enfim, e aí com isso o Felipe Luiz escalou aquele time que ele tem de melhor, né? Perdeu 2 laterais esquerdos no jogo, né? O Alexandro no primeiro tempo sentiu, o Ayrton Lucas, num lance feio, acabou saindo com um corte na perna no segundo tempo, tanto que o Varela teve que entrar improvisado, mas aí ele teve no meio de campo o Alan, o Jorginho, o Arrascaeta, depois entrou o De La Cruz, né, no lugar do Jorginho, o menino Wallace Ian entrou no lugar do Arrasca, e
aí na frente o Bruno Henrique, o Plata e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo jogou demais, ele vem jogando muito bem, né? Um jogador que busca o tabelamento, busca a finalização, tem uma visão de jogo, uma proximidade com a área. O Plata também foi um cara que carregou muito o Flamengo para o campo de ataque. O Jorginho ali mais cadenciando o jogo, mas é que o jogo foi tão... É difícil falar fácil, né? Mas o jogo foi tão dominante do Flamengo que, cara, o Flamengo não fez muita força para vencer por 2-0. Essa foi a sensação que eu fiquei. No lado do São Paulo, um 3-6-1, uma senhora retranca, com 3 zagueiros, né? O Alan Franco, o Arboleda e o Sabino, com Enzo Dias pela esquerda e o Cédric pela direita. Aí o meio de campo com Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio e aí o Oscar atrás do André Silva. Não sei se foi falha, frango, não é isso, mas vou dar mérito aqui pro Luiz Araújo, mas é uma bola em que o Rafael estava salvando no primeiro tempo e quando precisou ele não conseguiu. E no segundo gol, aí é uma rebatida, a defesa que ele faz no primeiro tempo, né, no chute do Wesley, que a bola ele consegue espalmar pro lado, acho que até sai pela linha de fundo, no lance do segundo gol, ele espalma no pé do Wallace Ian, que é um menino muito talentoso da base, lado, né, que chega enchendo o pé e faz o 2-0. Mas naquele momento o jogo já estava se encaminhando para o final. O São Paulo estava até em algumas, digamos assim, entregadas ou em alguns erros defensivos do Flamengo, em que o São Paulo até poderia ter tido mais possibilidades, mas acabou também desperdiçando, né? Os jogadores um pouco desatentos, né? O André Silva não conseguindo uma finalização, enfim, nunca esteve próximo de empatar o São Paulo, a não ser em questões de lampejos, verdadeiramente, né? O Flamengo foi muito dominante no jogo. E aí vamos lá, né? É um primeiro jogo, é um Crespo que chegou não agora, né? Mas já tem uns dias aí, ou seja, ele teve tempo de trabalhar com a equipe, montou uma estratégia para esse jogo que visivelmente não funcionou, e agora não tem muito tempo, né? Porque já tem jogos agora em sequência, depois desse tempo de parada. E ele vai ter que dar um jeito de arrumar esse time. O São Paulo tá, digamos... No lado do Flamengo, é um Flamengo que dispara, porque ele vai a 27 pontos. O Cruzeiro, que é o vice-líder, tem 24, ainda joga na rodada contra o meu Grêmio. E tomara que ele não alcance, né, ou não chegue perto do Flamengo. Mas se ele vencer, vai aos mesmos 27 pontos. O Flamengo igual tem um número de menos, vitórias, mas não passa no saldo, continua na vice-liderança. Então, o Flamengo não será alcançado nessa rodada. O Palmeiras, que é o quarto colocado, né, 22 pontos, tem um jogo a menos, né, não vai jogar contra o Santos nessa rodada, e o Bragantino joga justamente contra o Corinthians, mas no máximo que consegue, né, se vencer o seu jogo, vai a 26, não alcança o Flamengo. E aí, o que vocês acharam do jogo, das circunstâncias da partida e belo jogo do... Pois é, nação, Chica, e foi perfeito em sua análise, né? O Flamengo jogando muita bola, em nenhum momento o São Paulo colocou o Flamengo em perigo, né? Mas era isso que a gente já esperava. Pelo menos eu já estava esperando isso. Eu não esperava o São Paulo querer atacar o Flamengo. Sou bem realista. Até porque esse treinador do São Paulo, ele também tem um pouco de retranca, né? Pouco não, muita retranca, né? Vocês viram aí. O cara entrou ali com 3 zagueiros, 3 volantes, 2 laterais. Os caras não passavam... não passava do meio campo, né? Principalmente os laterais, né? Então acho que o Flamengo fez um bom jogo, um excelente jogo, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Só vale ressaltar aqui que o Flamengo tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos contra, não estou lembrado do adversário, mas referente aos Cruzeiro, que pode encostar também na tabela, o Flamengo tem um jogo a menos, né? Claro, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro já está se afunilando, né? Isso é uma verdade. Tem muita gente aí que não sabe disso, mas o Flamengo dificilmente nesse período de Campeonato Brasileiro, o Flamengo está ali na parte de baixo, né? O Flamengo dificilmente você vê ele numa classificação do Campeonato Brasileiro nessa rodada ali, próximo dos líderes, né? O Flamengo é sexto, sétimo, né? No final que o Flamengo dá sempre aquela arrancada, né? Parece que agora começou totalmente diferente, né? O Flamengo na liderança, pegou a liderança,
Eu sei que tem muita gente aí que diz, não, mas é apenas o início do campeonato, o Flamengo vai perder pontos. Vai, o Flamengo realmente vai perder pontos, mas também vale ressaltar que as outras equipes vão perder ponto também, né? Uma coisa é o Botafogo botar ali 10 pontos de vantagem no início da competição e outra coisa é o Flamengo botar esses mesmos 10 pontos, né? Uma coisa, pessoal, que ele falou aí, Chico Garcia, que o Flamengo em nenhum momento foi ameaçado, né? Eu também concordo, né? Eu não me lembro. Me lembro Felipe Luiz não, é de Rossi ter feito nem uma defesa. Não lembro, pessoal, não lembro. O cara teve uma oportunidade ali, chutou por cima, mas eu não lembro deles ter colocado o Flamengo em perigo, né? Pelo contrário, né? O Flamengo a todo momento pressionando o São Paulo, né? Inclusive, eu até disse nos vídeos anteriores que eu falei, onde Crespo foi bem claro, né? O Flamengo é outro nível. Ele agradece a Deus porque para ele o Flamengo não, o São Paulo não vai pegar mais o Flamengo, né? Só pega uma vez, né? Pois é. O Flamengo realmente, pessoal, aqui no futebol brasileiro, eu via muita gente dizer, né, esse Flamengo aí quando jogou com o Bahia, né? Perdeu pro Bahia. O Flamengo aí não é bicho de sete cabeças não, esse Flamengo é isso, esse Flamengo é aquilo. Só que vale ressaltar que aqui no futebol brasileiro, quem é o Bahia é o Flamengo, né? Eu sempre dizia, né? Aqui quem é o Bahia é o Flamengo. Então, pessoal, a tendência é que o Flamengo assuma essa liderança, assuma não, já é líder do campeonato e não vá ali soltar por qualquer coisa, né? Vai ser difícil o Flamengo soltar essa liderança. Para mim, né, eu acho que o Flamengo, depois que pega uma liderança do Campeonato Brasileiro, para ele entregar para uma equipe adversária, pessoal, não vejo isso, viu? Não vejo isso. E tomara que o Flamengo não entregue fácil, né? Vai ter jogos difíceis? Vai. Vai ter desfalques? Vai. Mas o Flamengo tem um elenco qualificado. O Flamengo para mim, tem o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Recentemente, Bap deu uma entrevista aí e deixou bem claro, né? Deixou bem claro, o Flamengo vai no mercado. O Flamengo vai tentar fazer contratações, até porque precisa, né, pessoal? O Flamengo precisa de contratações, né? O que é que a gente espera? Que o Flamengo talvez precise de um atacante, né? Ninguém sabe como é que vai ficar essa situação de Pedro. Felipe Luiz jogou tudo no ventilador, via muita gente criticando, né? Porque Felipe Luiz não coloca PD de titular, pessoal. E outra coisa, estão falando que isso aí foi depois que Boto veio a público e disse que queria negociar Pedro. Não foi, pessoal. Não foi, não é de hoje, né? Não é de hoje que Pedro, nos treinamentos, o cara não se entrega. Recentemente, Davi Luiz deu uma entrevista aí, ele já no Fortaleza, mas ele disse que falou com Pedro. Ele disse que se ele fosse o treinador, Pedro, pelos treinamentos, Pedro não jogava. Ele não escalava Pedro. E tá aí, escancarado, né? Pedro não dá o seu máximo nos treinamentos, né? E Felipe Luiz sentiu-se na obrigação de jogar tudo no ventilador. Por quê? Porque daqui a 2, 3, 4 jogos, quando tá ganhando, todo mundo esquece. Não tá ganhando, ninguém fala, ninguém sabe de nada, não sei, não vi. Mas a partir do momento que os resultados não vêm, aí as cobranças começam. Por que não escala Pedro? Por que Pedro não é titular? É o camisa 9 da seleção. Felipe Luiz veio e esclareceu tudo. Acho que ficou bem claro pro torcedor, né? E isso que é bom. Isso que é bom, esclarecer pro torcedor, né? Porque às vezes o torcedor se deixa levar pelo lado do clubismo, né? Temos que ser realistas, né? E eu acho que agora, depois dessa daí, inclusive Felipe Luiz disse que tá de braços abertos, né? Outra coisa, ele disse que Pedro não precisa vir, não precisa cumprimentar, não precisa abraçar. Ele só cobra de Pedro desempenho nos treinamentos. Ele vai escalar e Pedro vai resolver. Pronto. Eu acho que foi bem sincero e bem realista, né? A partir de hoje, a torcida, eu garanto que a torcida do Flamengo
não vai cobrar Felipe Luiz para colocar Pedro se o cara não estiver rendendo dentro de campo, né? Nos treinamentos. Se ele colocar, a torcida sabe que Pedro tá rendendo, né? E agora? Só cabe a Pedro, né? A gente espera que isso aí não atrapalhe o Flamengo, pessoal. A gente espera que isso aí não atrapalhe o Flamengo continue na mesma caminhada, na mesma pegada, né? Focado nos principais títulos, né? Próximo jogo tem o Santos aí, jogo difícil, né? O time de Neymar. A gente espera que o Flamengo vença, continue na mesma pegada, continue focado nos objetivos, né? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, mais precisamente Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, né? Eu acho que o Flamengo tem time, o Flamengo tem elenco para ganhar as 3 competições. Ainda vai no mercado trazer reforço, pessoal. Pra você ter noção, saiu ontem Bruno Henrique, Jorginho, aí entra Everton, Cebolinha e De La Cruz. Pra você ter noção, né? Então, é um elenco muito qualificado. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.